Em 2025, o Brasil enfrenta uma nova epidemia. Não é um vírus biológico, mas uma infecção social, a mentira. Segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil é o país que mais produz e compartilha conteúdos anti-vacina na América Latina. Mais de 580 mil mensagens falsas circularam em grupos do Telegram no último ano. Enquanto isso, o Ministério da Saúde tenta recuperar as taxas de imunização que despencaram na última década. Crianças e adolescentes deixaram de tomar vacinas básicas e o sarampo, uma doença considerada eliminada, voltou a causar surtos. Um país que já foi exemplo mundial em vacinação, agora enfrenta um colapso silencioso, não por falta de vacinas, mas por falta de confiança. Durante décadas, o Brasil foi uma potência em saúde pública. Com campanhas de vacinação em massa, conseguimos erradicar doenças como a varíola e controlar epidemias que devastavam comunidades inteiras. O nome Zé Gotinha era sinônimo de cuidado. Cada criança vacinada era uma vitória coletiva. Mas o orgulho nacional se transformou em dúvida. E a dúvida, espalhada por algoritmos e desinformação, se tornou mais contagiosa do que o próprio vírus. A pergunta é: como deixamos que a mentira se tornasse mais convincente que a ciência? De acordo com o Ministério da Saúde e pesquisadores da Fiocruz, a queda na cobertura vacinal não se deve apenas ao descuido. Ela é consequência direta de campanhas de desinformação planejadas que exploram o medo, o desconhecimento e a polarização política. As narrativas falsas seguem um padrão. Misturam verdades parciais com mentiras perigosas. Dizem que vacinas causam autismo, que contêm metais pesados ou que fazem parte de um suposto plano de controle populacional. Nenhuma dessas afirmações tem respaldo científico. Todas foram desmentidas por instituições como a Organização Mundial da Saúde e o Instituto Butantan. O problema é que, nas redes, a emoção viaja mais rápido que o dado. E enquanto a ciência fala com calma, a mentira grita. Vacinar-se não é apenas um ato individual, um pacto silencioso com toda a sociedade. Quando alguém se recusa, coloca em risco os que não podem se proteger. Bebês, idosos, pessoas imunossuprimidas. A desinformação não apenas adoece, ela mata. O Brasil venceu o vírus, mas agora luta contra as palavras mal intencionadas. A ignorância nunca foi tão bem produzida. A mentira pode ser digital, mas suas consequências são humanas. Vacinar é um ato de consciência. Negar é um ato de descuido coletivo. Desinformação é o novo vírus e a informação é a vacina. Nos últimos anos, cientistas brasileiros e internacionais têm tentado medir o efeito da desinformação na saúde pública. E o que eles descobriram é alarmante. As mentiras digitais têm custo biológico. Um estudo intitulado Impacto das Fake News sobre Vacinação na Mortalidade por Covid-19, realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Piauí e publicado na revista de enfermagem da UFPI, mostrou que a circulação de fake news sobre vacinas está diretamente associada ao aumento da mortalidade por Covid-19 em municípios brasileiros. Onde a desinformação se espalha mais, a vacinação cai e as mortes aumentam. Pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas analisaram grupos públicos do Telegram e identificaram mais de 580 mil conteúdos anti-vacina em apenas um ano. A maioria das mensagens usava medo, desconfiança e teorias conspiratórias para gerar engajamento. E o dado mais preocupante: a cada aumento de 10% na circulação de desinformação, a taxa de vacinação infantil caiu proporcionalmente no mesmo período, segundo dados do DataSUS cruzados pela Fiocruz. Em 2015, o Brasil vacinava quase todas as crianças. Hoje, cerca de 3 em cada 10 estão com o calendário atrasado. Isso significa milhões de pessoas vulneráveis e um risco coletivo real. Mas como a desinformação consegue ser tão poderosa? A ciência explica. Ela aciona os mesmos mecanismos cerebrais do medo. Segundo o estudo Fake News and Vaccine Stance in the COVID-19 Pandemic in Brazil, publicado na PubMed, as fake news sobre vacinas se espalham até 6 vezes mais rápido do que informações verdadeiras, porque exploram emoções fortes, pânico, raiva, sensação de conspiração. O cérebro humano tende a acreditar primeiro no que o emociona e só depois questiona o que o assusta. Outro estudo, intitulado O Negacionismo Científico contra a Vacinação em Tempos de Pandemia, uma perspectiva geográfica, realizado por pesquisadores da UNEP,
Unesp, revelou que o negacionismo científico no Brasil se conecta com a geografia da exclusão digital. Quanto menor o acesso à educação e maior a vulnerabilidade social, maior a adesão a narrativas falsas. Isso significa que a desinformação não é apenas um erro individual, é também um sintoma da desigualdade. O impacto da desinformação é silencioso, mas devastador. Ela não age de uma vez, age aos poucos, corroendo a confiança. Estudos publicados na Cielo mostram que a hesitação vacinal no Brasil tem 3 dimensões principais: a desconfiança nas instituições, o excesso de informações falsas e a influência de líderes religiosos e políticos nas redes. Cada um desses fatores atua como uma barreira invisível entre a seringa e o braço. E quando o medo vence a ciência, o resultado é o retrocesso. Doenças erradicadas voltam, mortes evitáveis se repetem e décadas de conquistas em saúde pública se perdem em poucos anos. A desinformação não tira a vida de uma vez, ela convence primeiro. Cada fake news compartilhada é uma gota a menos de confiança no copo da saúde pública. O medo é contagioso, mas a verdade precisa ser também. Quando o conhecimento se cala, o algoritmo fala mais alto. A desinformação não precisa ser lógica para funcionar, ela precisa ser emocional. Pesquisadores da Fiocruz e da UFMG explicam que o cérebro humano tem um viés de negatividade. Reagimos com mais intensidade ao medo do que à razão. Por isso, um vídeo dizendo que a vacina mata recebe mais atenção do que uma nota técnica dizendo que ela salva. As plataformas digitais entenderam isso. Seus algoritmos foram desenhados para premiar o conteúdo que provoca reações, não o que informa. Cada curtida, cada comentário indignado reforça o ciclo da mentira. Em estudo intitulado Fake News and Vaccine Stance in the COVID-19 Pandemic in Brazil, publicado na PubMed, cientistas mostraram que notícias falsas sobre vacinas se espalham até 6 vezes mais rápido que informações verdadeiras. E cada vez que uma mentira se repete, ela se torna mais familiar e, portanto, mais crível. É o chamado efeito da verdade ilusória. A mente humana não foi feita para lidar com a avalanche de informações do século XXI. E onde há confusão, há terreno fértil para manipulação. Em um estudo intitulado A Influência da Polarização Política nas Atitudes sobre Vacinação, o cenário brasileiro da Covid-19, revelou algo ainda mais profundo. Realizado por um grupo de pesquisadores brasileiros e divulgado na plataforma científica Archive, ele analisou milhões de publicações em redes sociais. Os autores descobriram que a desinformação sobre vacinas no Brasil não é apenas um erro de interpretação, ela se transformou em identidade. A posição sobre vacinar ou não vacinar passou a refletir pertencimento político. A dúvida deixou de ser uma questão científica e virou um símbolo de resistência a um sistema que parte da população passou a enxergar como opressor. É por isso que corrigir uma mentira não basta. Quando alguém acredita que rejeitar a vacina é uma forma de ser livre, a refutação soa como um ataque pessoal. A desinformação não convence pela lógica, ela conquista pela identidade. Os estudos da Cielo e da Unesp apontam outro elemento essencial: a confiança. A queda da vacinação no Brasil coincide com a erosão da confiança nas instituições, governo, ciência, imprensa, médicos. Onde há desconfiança, a mentira encontra abrigo. Em muitas comunidades, o profissional de saúde é o único elo entre o Estado e o cidadão. Se esse elo se rompe, a desinformação ocupa o vazio. Reconstruir a confiança é mais difícil do que produzir vacinas, mas é a única forma de imunizar uma sociedade contra a mentira. A mentira é rápida porque fala com o medo. A verdade é lenta porque exige reflexão. Quando a confiança morre, nenhuma campanha salva. A desinformação não vem de ideias, vem de pertencimento. Não basta vacinar o corpo, é preciso imunizar a mente. O inimigo da vacina não é a dúvida, é o desespero de quem deixou de confiar. Depois de entender o tamanho da crise, surge a pergunta inevitável: como recuperar a confiança? Pesquisadores brasileiros mostraram no estudo A Percepção Pública das Vacinas no Brasil durante a Pandemia, publicado na Cielo Saúde Pública, que a hesitação vacinal está diretamente ligada ao grau de confiança nas instituições, especialmente no sistema
sistema público de saúde. Os autores observaram que comunidades que mantêm um vínculo afetivo com agentes de saúde têm maiores índices de vacinação. Em outras palavras, a confiança nasce da presença. Reconstruir essa confiança exige mais do que campanhas publicitárias. Exige diálogo, escuta e proximidade. Em outra pesquisa intitulada Narrativas sobre Vacinação em Tempos de Fake News, uma análise, também publicada na Cielo, especialistas mostraram que o principal erro das campanhas públicas é falar de forma técnica com um público que sente medo. E medo não se combate com números, se combate com empatia. A informação pode ser tão poderosa quanto uma dose de vacina. Quando ela circula de forma clara, acessível e honesta, cria anticorpos contra o medo. O Ministério da Saúde tem apostado em campanhas educativas como o programa Saúde e Consciência e o portal Tira Dúvida, Fato ou Fake, do Instituto Butantan, que desmentem boatos com base em evidências. Mas o combate à desinformação não pode depender só do governo. Ele começa em cada cidadão, no ato simples de verificar antes de compartilhar. A luta contra a desinformação é uma responsabilidade coletiva. Cada pessoa que compartilha um conteúdo verdadeiro se torna parte da imunidade social. Talvez a vacina mais importante que o Brasil precisa agora não esteja em um frasco, mas na consciência. A consciência de que a ciência não é uma opinião, é o esforço humano de proteger a vida. E proteger a vida é o que sempre nos uniu. O estudo, a cobertura vacinal no Brasil, impacto das fake news e desafios atuais, publicado na revista Reason, concluiu que campanhas educativas contínuas e comunicação comunitária são as únicas estratégias sustentáveis para reverter a queda na imunização. Isso significa que a luta contra a desinformação é também uma luta por cidadania, por pertencimento e por esperança. Vacinar-se é um ato de amor silencioso. É proteger quem você nunca vai conhecer. É confiar mesmo quando há medo. A desinformação é uma doença que se cura com diálogo. Nenhuma mentira é mais forte que uma sociedade informada. A vacina ensina uma lição antiga. A cura começa quando deixamos de pensar só em nós. A verdade também precisa de aliados, e você pode ser um deles. A ciência não precisa ser temida, precisa ser entendida. A desinformação é o novo vírus, e a informação é a vacina. Esse foi o Saúde em Pauta de hoje. Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.